Salve, salve, rapaziada. Boa tarde, boa tarde. Abrindo uma livezinha só pra gente dar uma conferida na Gamescom, atrasado. Estamos só arrumando alguns detalhes em relação à live, pra gente voltar a estar fazendo algumas lives aí esporadicamente e tal. Então tô vendo se tá bom. Espero que esteja até legal. Vamos dar aquela conferidinha. Vamos colocar aqui já pra não ficar demorando, né? Não fica uma bosta. Vamos colocar aqui que já começou já faz tempo. Aqui na verdade é só pra gente dar uma testada, tá, gente? Eu não coloquei chat, não coloquei nada. Entendeu? Tá tenso. Coloquei meio de relance. Eu espero que espero que esteja bom. Posso esperar para jogar o jogo. E agora a gente vai seguir para outra coisa que está sendo esperada há muito tempo. Porque aquele que espera sempre alcança, na verdade? E aqui, Crimson Desert, a nova aventura de mundo aberto. Agora a equipe preparou um trailer de gameplay para poder compartilhar com o mundo pela primeira vez aqui na Gamescom. Galera, eu vou deixar aqui mesmo em português pra gente estar sabendo essa dublagem, essa cobertura simultânea, apesar de não gostar muito desse tipo de eu falar e outra pessoa falar em cima, mas eu acho que não deve ter nenhum legendado. Eu vou ver aqui se tiver legendado já. Depois eu coloco o legendado pra ver. Era pra ter começado na hora certa, mas não deu, gente. Correria, tá resolvendo umas coisas também, né? Então tá meio complicado, alguns problemas de saúde, umas coisas aradas acontecendo. Virou uma bagunça, não consegui fazer mais vídeo nenhum. Acho que faz mais de uma semana. Tá dando uma travada, gente, mas já melhora, tá? É que já sei o que é aqui, já vou fechar já isso aqui. Vou fechar já isso aqui. Bom. Pronto, agora vai ficar bom. Oxe. Sem querer apertei o negócio aqui. Foi mal, gente. Pronto. Agora vai. Vou acompanhar uma outra transmissão aqui para ver se tá até razoável. Será que tá 1080 essa imagem aqui? Vamos ver aqui. Capturando direto do play. Tá. Só não tá em 60, né? Aqui tá... É estranho isso aqui. Ah, mas é higiene Brasil, né? Quero higiene Brasil. Quero higiene normal. Vamos ver aqui. Pera aí, gente. Deixa eu dar uma mudada aqui, que senão não vai rolar, não. Quero higiene Brasil. Então o cara vai ficar falando no meio e isso me irrita. Quanto quiser, meu querido. Tem que ter anúncio no YouTube, né? Se não tiver anúncio, não tem graça. Ai, meu pai, eu mereço. Com cupom frete grátis? Olha na...
Pronto, melhorou. Pronto, agora melhorou. Aquela outra imagem lá, tá, em português estava horrível. Inglêsão mesmo e pau. Peguei 3. Bom. Falaram que vai ter bastante coisa, né? Assassin's Creed Mirage. Vai ter... Vai ter como é que fala? Olha lá. Alan Wake. Que ótimo. Beleza, hein? Travou a imagem aqui. Ficou uma porcaria. Nossa, é sério que eu vou ter que atualizar esse negócio aqui? Fica difícil, hein? Poxa. Faz tempo pra caramba que eu não faço live, então tá meio tenso. Tira aqui. Vamos ver se a gente atualiza esse minuto aqui, ver se vai. Pode que quando faz isso, aí fica tenso. Fica complicado, hein? Vai. Arrumar aqui. Dá uma raiva quando acontece essas coisas. Agora que tá passando Assassin's Creed, fica aí com graça. Ai, mamãe, viu? Passo. Vai. Essa minha placa de captura, tem hora que fica com umas palhaçadas, gente. Dá uma raiva que você não faz ideia. Assassin's Creed Mirage. É, pelo menos isso, né? Vamos ver que a gente já volta já, gente. Aguenta a mão aí. Também é um teste, só pra ver como é que vai ficar. Né? Pra ver como vai ficar aqui, mas... Ver aqui. Olhando por aqui, já arrumo umas coisinhas também. É tudo pra fazer um teste, tá? Então foi meio que de sopetão. Depois eu excluo a live só pra ver aqui como é que fica. Ver se vai dar bom ou não. É, mas já dá, vai ter então Alan Wake 2, Starfield, que tá todo mundo hypado esperando pra caramba. Aí dá bom, né? A placa de captura minha também não é aquelas coisas, não. Tem hora que fica com palhaçada. A plaquinha de captura tá meio com BA. Arrumar. Estamos tentando, gente. Calma. Ainda dá bom. Eu acho. Né? Toca, reiniciar a live. Vai, filho. Vamos, filho. É pra ler, filho. Vamos, meu querido. Vamos, que eu quero transmitir aqui. Eu fico puto da vida com essas coisas. Mas faz parte das transmissões ao vivo. Ainda mais fazendo muito tempo que eu não transmito nada. Aí o PCzinho tem hora que fica com palhaçada, né? Vou mudar lá pra ver. Até uma moça falando ainda, apresentação de alguma coisa. 8 p.m. And later Agora foi, gente. tune in Desculpa, mas Gamescom Studios ao vivo é assim mesmo. out the Gamescom Cosplay Awards
live from Cologne, Germany on Sunday at 3 p.m. I highly recommended this section. Tá em português, vai ficar melhor, não? All those fantastic features. Thank you so much and back to you, Jeff. Legenda indisponível. Thank you, Jasmine. Ah, mas eu não vou deixar em português, Well, now não. I'm joined by the one and only Harada-san, the creator of Tekken. Tekken 8, and legal. Michael, the producer of Tekken. Legal. You guys have come all this way from Japan to deliver something special to Gamescom. Yeah. What do we got, Harada? そうですね、普段最近はずっとバトルシステムの話ばっかりしてるので、今日は皆さんのために、全く新しいモードの情報を持ってきました。So up until now, we've been mostly showing off the battle mechanics and new gameplay, but today we have an all-new mode to show you today. はい、ですね、鉄拳はもちろん今回も、三島サーガを描いた、鉄拳のキャラクターの壮大なストーリーモードはあるんですけども、それ以外にですね、もう特に欧米では、失われてしまったアーケード体験の、ストーリーが体験できる、プレイヤー中心のですね、ストーリーモードっていうのを、最新の AI ラーニングシステムを使って、すごい臨場感のある、ベテランからニューカマーまで楽しめるような、そういう新しいモードをちょっと今日はお見せしたいなと思います。Of course, Tekken 8 will have the story mode covering the Mishima storyline and the arc that the players. Ah, eu não vou deixar no GN Brasil, não. GN Brasil tem o pessoal embaixo que aí complica. Focuses on you as a player. Aí complica, hein? It covers the arcade scene, which is, a classical atmosphere. Vou dar uma mudada na minha. People our generation actually got to experience Meu firsthand. webcam que tá bem no meio, não? Gamers out there haven't. Não querem ver minha So this will cara, cover né? that. As you progress through that storyline, you'll experience some all-new gameplay that actually has some AI kind of infused learning aspects to it, and it's really exciting, and we hope that you'll enjoy it. Yeah. All right, well, let's take a look at the brand new trailer for Tekken 8. Thanks, guys. Going somewhere? Eu também que eu prefiro aqui embaixo, eu não gosto de não. Vou ficar bem aqui, deixa eu ficar melhor. E aí, gente, o que vocês preferem? Vocês preferem Mortal Kombat 1 ou Tekken? O que vocês preferem? Falar bem a verdade. Let's go. Willst du im Sparring gegen mich antreten? Yoshimitsu Kendo. Que isso? Eat this. What's done is done. Forgive me. ¡Bajaste la guardia! Ah, tá. Viu, não vai ter o capoeirista, né, gente? Pelo que eu tava vendo, não vai ter o capoeirista no game. Aí, judia, hein? Não complica, hein? Aí, judia, hein? É sério mesmo que não vai aparecer minha... There you have it, Tekken 8 coming in January 2024. All right, I'm now joined by Shelby Carlton and Dave Swenson from Sledgehammer because on November 10th, Call of Duty Modern Warfare 3. And today, you guys are going to be the first legal. audience in the world to see some raw, real game. Eu gosto muito desse game, gente, mas eu tô com o segundo What can you tell us e tô about jogando bem Modern Warfare 3? pouco, cara, falar a verdade, mano. Tô jogando pouquíssimo pra ser real. Então eu acho que
all from the original. Vai vir com aquele mapa de modernized with new gameplay and usando o MW2 original 2009. open world zombies. This is our largest zombies. Yeah. This is our largest zombies offering ever, and for the first time, it's set in the Modern Warfare universe. And of course, this year we are bringing a huge innovation to the Call of Duty campaign. Yes, let's talk a bit about the campaign, Shelby. Makarov, I know, is going to factor into this. See him over there. Tell us a bit about what is the storyline? What can we expect from the campaign? Yeah, so for the first time for Call of Duty this year, we're doing a direct sequel. You know, Modern Warfare 2, they asked a lot of interesting questions in their story, and Sledgehammer Games is so excited to work with Infinity Ward on the campaign to answer some of those questions and to bring you Modern Warfare 3. And one of those answers, he's standing right behind you. Yeah. He is Makarov. He is our infamous antagonist. He is cold, he is calculated, and he is trying to bring the world to the brink of war, but not if Task Force 141 has anything to say about it. So we are just so excited to get this campaign into the players' hands. All right, well, we are going to see a playthrough of a campaign level. But first, Dave, I want to talk about something new you're doing, open combat missions. What are those? So Call of Duty is known for epic cinematic stories, as Shelby talked about. And this year in Modern Warfare 3, we're introducing a new innovation to the Call of Duty campaign that's going to allow players to interact with that story like never before. We call them open combat missions. Open combat missions are player-directed. They allow the audience to play the game the way they want to play it. So if you're like me and you like stealth, you can go in quiet, you can equip suppressed weapons, complete all the objectives without the enemies ever knowing you were there. But if you want to go in loud, you can strap on armor plates, you can go and hit the enemy head on, and open combat missions will support it. You can leverage vehicles, you can leverage tacticals, lethals, you can even use your favorite kill streaks in campaign. Wow. Now, open combat missions are really important to our campaign story, and they're going to work seamlessly with those epic cinematic missions that Call of Duty fans know and love. And tonight, we want to show you an exclusive first look at one of these epic cinematic missions. Okay, set it up for us, Shelby. What are we going to see? This is the start of the game? Eu acho que não vai mudar tanto perto do 2, não. Of the very first level of Modern Warfare 3, this is called É que é muito foda, eu curto muito, mas eu acho que tá... All right, check it out. Here you go. Call of Duty at Gamescom first. Thanks, guys. É a questão multiplayer dele que tá tenso. Aí o modo história, pelo jeito, vai mostrar alguns detalhes. No modo história. Alpha team clear. Heading to surface. All teams, eyes on target. Phase 1 complete. Charlie copies. We're set. Roger that. Moving to phase 2. Patrol boat 2 o'clock. Get under. Stay tight. Roger, no movement. Hooks up.
Good hook. Let's get up top. All teams, Alpha's in. How copy? Solid. Relay when clear. Moving to Mark DZ. Stand by. Nods on. IO strobes on. Hold. É, o gráfico eu não tenho nem que falar, né? O gráfico continua aquele gráfico foda pra caramba, né? Nossa, às vezes quando eu olho pra tela, cara, e o computador tá aqui, aí fica olhando pra cima, que não é uma mula. Eu prefiro olhar pra televisão, cara. Cara, que gráfico foda, hein? O gráfico tá muito bom. É. MW, o gráfico é bem feitinho, né? Que parte será que é da campanha? Será que já é o início da campanha? Alpha to Charlie, you set? Affirmative. All teams green to go in phase 2. Check. Roger. É. Até 10 de novembro, putz, até novembro, outubro. Nossa, vai ter jogo pra caramba pra comprar. Haja dinheiro, né? Vai ter que escolher, gente. O problema do MW é cara, eu acho que tá muito fraco em relação como é que fala? Ao multiplayer, cara. O multiplayer deles estão deixando muito a desejar, mano. O multiplayer do Modern Warfare tá muito fraco, mano. All clear. Descending stairwell, south side. Nods off. Be advised, they got a bird up. Movement in the courtyard. Looks like a prisoner transfer. Not our guy. On me. Hold up here. All teams, Alpha's in position. Copy. Bravo set. Charlie, good to go. Roger. Fire in the hole. Stand by. 3, 2, 1. Execute. They're taking the bait. Light them up. Nossa, que bagunça. É, vai ser basicamente aí do mesmo gráfico, mesma coisa do MW2, né? Modern Warfare 1, 2019. Vamos ver se a campanha vai ser boa, porque nunca muda muito, assim, na questão de gráfico dos MWs, né? Vamos ver em relação à campanha, como é que vai ser. E as últimas campanhas aí, não que sejam ruins, mas já foram, acho que já foram melhores já, cara. Falar bem real, já foram um pouco melhores já. All teams, let's roll thunder. Bravo, pull the plug. Roger. Blackout in 3, 2, 1. Execute. All teams, Bravo's got the keys. Alpha, you have one mic before the lights are back online. Copy, Bravo. Kick off the riot. Roger. Opening blocks 1 through 4. Nossa, que bagunça.
pessoal tá muito puto porque o pessoal tá falando, querendo ou não, que é basicamente uma extensão, uma DLC, sei lá, que teve bastante rumor, né? Então o pessoal não tá muito contente com isso não, falar bem real. Open 55C. Check. Baixar um pouquinho pra mim, tá muito alto. Nossa, uma gameplayzinha generosa, hein? Será que do Alan Wake vai ser uma gameplay generosa assim também? Eu não sei também se já passou, tá, gente? Porque eu comecei tarde. E é uma live de teste, tá, gente? Pra ver se tá legal, se a imagem tá legal, se não tá travando. É como eu gravo no notebook, também não pode ter nada aberto. Google, nada. Não pode ter nada aberto, cara. Senão o PC vai pro pau. Eu tava fazendo na Twitch, mas a Twitch, principalmente pra gente que é de início, pode esquecer. É uma modo história até do comecinho, eu acho, deve ser, né? Legal. É que o modo campanha é curta, né? Vamos ver no... Eu tô mais preocupado mesmo com o multiplayer, cara. O multiplayer tá me quebrando as pernas. Fazer a thumb dessa live aqui que eu fiz nas pressas, fiz nada ainda. Here's an update on Nightingale, the new shared world survival crafting game from Inflection. After a few years of waiting, it's finally time to find out the early access release date for Steam and Epic Store. The Feywilds await, and so too Nightingale. Awaken your first portal and tread on towards that which is boundless, beyond the measurable. Sequestered, struck by woe and lacking supplies, the question becomes, wilt thou be a survivor? Caramba. Of which portal variety you favor. Ah. Push. Realm cards will be necessary. Ah, tá. Já passou esse trailer desse game, se eu não me engano, né? Você falou que é meio... Oxe. Vou jogar primeira e terceira pessoa? Legal. Cara, eu não gosto da minha... Can fly. Let my words steer your steps. Nightingale. Astral realm is Lilith's home. One way Não gosto muito do estilo assim, não. Mas é legal, mas eu não sou muito fã, não. You can tell primal beasts were weapons created by astrals. Their powers are capable. Eu tenho muita paciência, falar bem a verdade. Manda thumbnail do vídeo.
put a finger on what? That doesn't look right from up here. Oh no! Feels like overkill for a glorified treasure. Something's blocking me! I can't get through! Oh, primeval god, I beg your forgiveness. Um gráfico assim bem legalzinho. Eu gosto os gráficos assim, eu acho bonito. Eu não gosto do estilo de game. Não tenho tanta paciência não. We've been through a lot together. Visited new islands, met new people. Os gráficos assim que é cartunesco assim de anime eu acho bacana porque eu curto anime pra caramba, né? Mas essa. Thank you. Hey everyone at Gamescom, Gina Torres here. I play General Kirkin in Immortals of Avium. She is Jack's mentor, she is tough, and she is conflicted about how to win this ever war. But that's all I can say. Let's take a look at the game. It's out today. Jack. We're out of time. Ai, Forspoken, cara. Nossa, cara. É continuação? DLC Forspoken? Nossa, cara. Não, não é não. Que susto. Nossa, parece Forspoken, cara. Até eu falei, caraca. Mas é bem parecido o modelo do game, né? Mas já passou já o trailer. Ah, foi esse aí que passou o trailer já. Já passou o trailer desse game já. Nossa, parecidíssimo com Forspoken. Caramba, cadê o negócio pra fazer a thumb? O gráfico assim tá legal. Aparentemente tá... Como que é? Immortals of Avium. Parece bastante promissor. Legal. Mas juro que eu pensei que era Forspoken, cara. Eu falei, nossa, mãe de Deus. I am here with Jenyu Lee, the producer of Zenless Zone Zero. Jenyu, welcome to Gamescom. It's great to have you here. Thank you. Yes. Fantastic. It's a great honor to have you here. We've been very excited to hear more about ZZZ, the next game from the Hoyoverse, in the Hoyoverse. Can you tell us a little about what you brought to Gamescom for this ARPG? 非常荣幸今天来到 Gamescom 这个舞台，并且给大家带来了我们的作品《绝区零》，是一款都市幻想类的 ARPG 游戏。 I'm incredibly honored to be here tonight, and I've brought one of our newest products with me today, which is Zenless Zone Zero, an urban fantasy ARPG. 距离上次我们给大家分享动态已经有1年时间了，我也知道大家非常着急，想知道我们新的一些研发进展如何，所以这次我们想借助这个舞台，给大家分享一下我们新的研发中的内容。 So I know it's been a while since we've given you an update on what we've been working on, and that's why I'm particularly happy to be here today to give you an update on the progress that we've made with this game. 接下来的 PV 会有我们新制作的战斗机制和我们新的都市交互系统，希望大家喜欢。 So we've brought a trailer with us, and it shows you some of the urban environment that we've been working on, and also some of the dynamics of the game. I hope you like it. Excellent. Thank you very much. Here you go. Brand new trailer for Zenless Zone Zero at Gamescom. E agora? Pô, esse cara tá roubando a cena, né? Em todos os eventos, né? E3 foi pro saco. Já era, velho. Quanto tempo de live vai ser? De evento? Cara, tem umas músicas que eu fico com...
Vou mutar essa música aqui que eu tô até vendo, já tomando a cabeça por causa dessa música, tá, gente? Dá pra não ter... Eu acho que não vai dar nada, não mostrando o game mesmo. Vai dar ruim, cara. Vai dar ruim, né? Vai dar ruim sempre. Melhor mutar, mais fácil, a gente vai olhando, vai vendo. Pra não dar problema. Cara, não acha tembireio pra fazer dessa jostra. Eu tô ouvindo aí. Mas eu tirei mesmo pra não dar problema, tá, gente? Não sei se isso é... vamos ver. Vamos voltar. This past April, Honkai Star Rail made its global debut, and the game has captivated players with its interstellar grand journey. And today we're excited to share a special look at its beloved characters and provide an update on its PlayStation 5 release. Push. The Luofu's reconstruction efforts are ready for inspection, General Fu Xuan. Thanks to the Skyfaring Commission, Starscape Haven is back to full capacity, allowing... Vai ficar muito claro, meu rosto aí já fica... Decision. The troops' morale is sky high, and the Realm Keeping Commission has completed repairs in Exalting Sanctum. Harmony has returned to the Xianzhou. I don't remember Exalting Sanctum ever having one of these. What manner of evil transported us here? Great work, General! General 1, Demon 0. Please, 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 please. Plan B. General, do something! Excuse me, coming through. It's an emergency, Master Diviner. Jing Yuan's not here, and the Cloud Knights haven't trained in days. Looks like I'll have to help Jing Yuan get these slackers in order. You have nowhere to run. Só batendo palma antes da hora. Pessoal bem sincronizado, né? We got still more Hoyoverse for you. Genshin Impact is nearing its 3-year anniversary, and the game just released its 5th nation, Fontaine. Here's a look at the nation surrounded by water, plus the announcement of a... Genshin Impact é um jogo da hora, mas tem que ter uma paciência do tamanho do mundo. É um jogo bacana, um jogo da hora. Mas também é um jogo que, sim, que tem que ter bastante paciência pra jogar. As músicas dele é muito foda. Isso eu posso concordar. Caraca, velho. This is no time for distractions. Seriously, you have a great magician standing right here. This October, Lords of the Fallen releases an RPG adventure where he plays a Dark Crusader who can access a parallel dimension, the Umbral. Here is a first look at the brand new story trailer for Lords of the Fallen.
Lords of the Fallen é foda, cara. Esse é bom, hein? Mas eu vi alguma... Não muita coisa, né? Mas eu vi uma última gameplay. Parece que tá meio... Deu um downgrade mais ou menos, parece. O pessoal comentando, né? Só falou que deu um downgrade mais ou menos. Meu PC já deu pau justo agora. Cara, essa placa de captura minha tá com graça. Ah, justo agora, filho. Agora que você vai fazer merda, tia. Ah, pelo amor, hein, meu querido. Você me quebra as pernas, hein, filho. Placa de captura agora que fica com umas palhaçadas. Me irrita. Me irrita. Louco. Placa de captura. Palhaçada. Justo a hora boa. Agora passando Sonic. Caramba. Mas eu vi o Lords of the Fallen, eu achei que deu uma... A última gameplay deu uma... Nossa, né? Mas eu achei que deu um downgradezinho. Eu achei, né? Essa minha plaquinha de captura tá com palhaçada. Sonic, tá passando agora do Sonic, tá, gente? Ao vivo é assim mesmo. Ainda mais que o notebook não era aquelas coisas. Mais ou menos essa pegada aqui. É mais ou menos isso, rapaziada. Mais ou menos isso é o que acontece, né? Olha o que acontece com essa benção. Chega a irritar. Olha lá. Sonic Superstar está passando agora, rapaziada. Dá uma arrumada aqui que não aparece nem pra mim também. Aparece só na TV. Mas eu tenho que dar uma atualizada aqui pra ver se resolve. Eu não sei se a placa de captura fica com palhaçada. Se fica com graça. Ver o que dá, se volta ao normal, se não volta. Ai, plaquinha. Fica com palhaçada, não. É que agora também tá postando nada demais, tá, gente? Só pra avisar. Oxi. Que ótimo. Eu adoro, minha placa de captura é tão boa que vocês não fazem ideia. A captura da China, né? Nada contra os chineses que estão fazendo, mas eu peguei uma placa de captura baratíssima. Então, de vez em quando, ela dá esses split mesmo. Ixi. Ei, placa de captura boa, rapaz. Boa pra caramba. Olha a mocinha falando. O que ela vai apresentar agora, filho? Ah, o pessoal jogando. Legal. Então tá aí, deixa eu colocar a música só de fundo só. Só pra tentar dar uma esfriada na minha plaquinha, que a plaquinha minha fica com palhaçada, tá, gente? Uma plaquinha bem pequenininha. Então ela não é uma daquelas placas boas. Tanto é que de vez em quando ela fica travando e tal. Vou mudar a sua tela pra vocês. Então, de vez em quando ela fica até travando e tal. O conector desta benção também tá com pau. Tem hora que fica com palhaçada. Tem hora que funciona, tem hora que não funciona. É uma merda. Pode falar palavrão mais no YouTube, né?
Ai, meu Deus do céu. Tô fazendo, já aproveitando fazer a thumbnail do negócio aqui. Aproveitar fazer fazendo já a thumbnail pra deixar mais ou menos interessante. Vai ficar esse negócio meu que eu não sei nem por que tá. Da época que eu fazia live aqui, mudou muita coisa. Já vou voltar já, tá, gente? Já vai voltar normal. Também esse aqui também é o que eu falei, é um teste também, só pra gente dar uma olhada como é que tá em questão da live. Tá até bacana, o problema é a minha placa de captura que fica com palhaçada. Mas também não é agora que eu vou comprar também, não. Agora eu tô começando, voltando no canal, também não dá pra gente... Dá pra gente pegar e tá... Nossa, vou arrumar tudo, não dá. Vamos ver aqui se vai. Nem na minha TV não tá passando mais nada. Virou uma bagunça. Aí, tio, aparece aí, meu querido. Vamos. Vai, plaquinha. Minha plaquinha também tá com palhaçada. Nem na TV não tá passando mais nada. Ficou uma benção. Essa plaquinha, vou até mostrar pra vocês essa placa. Ela não é totalmente ruim. Mas... Ô, plaquinha. Esta benção. Ou tá invertido? Ah, tá invertido, gente. Ela é bem mediana. Então tem hora que ela fica com umas palhaçadas mesmo. Tem hora que ela fica com umas graças. Mas eu tô acompanhando aqui. Já vou colocar pra gente... Né? Dá pra pegar direto do PC, mas o meu PC também não aguenta. Vou tentar colocar pelo PC. O PC dá aquela travadona básica. Tirar esse negócio daqui. Diminuindo o bagulho aqui. Vou pegar isso aqui. Peraí, gente, faz tudo pelo celular, tá? Aguenta aí, gente. Esse daqui também. Coisa aqui que ficou uma pensa. Vou pegar esse aqui, vamos ver se voltou. Essa plaquinha aqui tem hora que fica com essas palhaçadas mesmo. Aí não passa nem na minha TV aqui. É uma movida a lenha, sabe? Quando ela esquenta, ela para. Para até pra vir aqui na TV, que eu deixo ligado direto. Não sei também se essa live vai ficar no canal, tá, gente? É mesmo só pra dar uma... Só pra dar uma olhada, ver como é que ficou. Não cai muito o desempenho do canal, fica um lixo. Ó, tá vendo? Ela volta. Só cadê o som? Tá vendo? Ah, eu vou falar assim, é uma bosta, né? Tá vendo? É
foda. Aí sai o som. Nossa, cara do céu, isso me irrita, mano. Me irrita de uma certa forma essa plaquinha. Mas faz parte. Ó. Volta, mas nem pagando. Essa plaquinha aqui, vou te contar, viu? Meu Deus, gente. Essa plaquinha aqui, ela é bem mediana pra pior, pra não falar bem medíocre. Né? É bem ruizona. Bastante ruizona, pra falar bem a verdade. Vamos ver. Como o Faustão fala, quem sabe faz ao vivo. Mas nem sempre resolve, né? Porque se a placa não ajudar, não consigo fazer não. Já mexe no microfone, já fica aquela porcaria. Quem que tá olhando aqui que eu quero ver? By discovering these characters and learning about their stories, and that's exactly. Pronto, voltamos, hein? And this is a game, I know Roger made, it's an independent game made by a pretty small team, right? 10 people. Yeah. Cara, que game que é esse, cara? Viu só um pedaço. We are very excited. Zero delay? Aham. The world, Fort Solis today. It was a real joy to work on, and it's a joy to see what indie studios are capable of in this day and age. It's a real thrill. And an amazing cast for an independent game. Juliet, this is, we know you from a lot of great, film, television work. This game thing, how did you get involved in this project? Yeah, it's my first ever video game project, so I'm so excited. Thank you. And to get to work beside two of the best in the game world nonetheless. So I just had to watch these guys and learn. And you guys did full on, performance capture. We see a little tease of your character there, Juliet. What can you tell us about kind of what we're going to see in this launch trailer? Because it's an amazing narrative experience, right? This sort of, an independent game, but done on a big production value. Yeah, let's go, Roger. One of the best things about working with Troy, I remember coming in from lunch and we were doing the mocap, and I walked into see Troy's butthole. The hole is butt made. When I say we threw ourselves into this, we literally did, and there's a hole in the wall that was made by my butt, which he signed. And Julia, I know it's a little mysterious what your role is in this game, right? But we have to play to find out. So I play Jessica Appleton, who's an engineer working on Fort Solis alongside Jack Leary. And they're going to have a night that they will never forget. Ooh, okay. It's a thrilling ride. Well, let's get a little tease of this. As I said, it's out today. Here is the launch trailer for Fort Solis. Thanks so much, guys. Our pleasure. Thank you, guys. Thank you. Jack Leary, senior engineer en route to Fort Solis, in the planet quadrant, responding to an alarm. Suspected power failure, await further information. Recording submitted. Is there no sign of security? Não. Ah, tá. Eu já vi uma gameplay dele. Ele parece o Dead Space, né? Ele parece o Dead Space, é verdade. I think there may have been an incident here. What the hell is going on, Jack? You need to leave and let Central handle it. Mas ele parece ser legal. A única coisa que eu vi o pessoal muito reclamando é que ele, no início dele, né, até a gameplay que foi postado de 18 minutos, que é muito parado. O pessoal falou que é bem paradinho no começo, né? Time for the announcement about a new game from Focus Entertainment and Saber, the continuation of the ultimate off-road experience. Off-road? Puxa. Behind all great discoveries lies a journey.
One event. Evento bem grandinho, hein? And adaptation. Of struggle. Of hope. Each step matters. For every obstacle, there's a solution. Gráfico legal, pra quem gosta de game de off-road. For every task, a tool. For every destination, an expedition. All right, our next stop, the Crew Motorfest, a vibrant open world, welcomes you to the ultimate festival for car lovers, Motorfest. Here is the brand new trailer. Cara, esse game não adianta, né, mano? Quando a pessoa falar que é isso, que é aquilo, o game é muito foda. Forza Motorsport. Será que vai ter só isso ou vai ter algum tipo de gameplay também? Ah, The Crew Motorfest. Ah, não é o Forza, não. Nossa, ele é parecidíssimo, né, cara? Olha eu falando besteira. Eu joguei o antecipado dele lá, ó. No beta. Eu achei muito bom o jogo, cara. Eu achei legal. Ele é muito parecido com o Forza, cara. Muito, muito. We have a special O&L announcement for everyone watching between September 14th and 17th. A free trial will be available of the game, offering 5 hours of gameplay on all platforms for the Crew Motorfest. All right, moving on with CD Projekt Red gearing up for the release of the spy thriller expansion. Nossa, cara. É que a negada levantou um hype do cara quando lançou, né? Tem até live no canal aqui, gravando direto do Play. O cara do Play 4 travou, virou um regaço. Mas o pessoal tá falando muito bem, eles estão tentando levantar com essa DLC do Phantom Liberty, né? O pessoal vê isso aí já fica meio na mão. Vamos ver o que vai ter. Vou ter que jogar esse game de novo do zero, cara. Abandonei ele por causa daquelas boss que tava dando. Muito ruim. Thinking of buying some iron. The logical choice. Damn. Green view. Home stretch. Getting a ripper to overclock your chrome before the fight? Nossa. Not a bad idea. Okay, I'm ready. Get this show on the road.
5 segundos dá pra editar. Job done. Premium work, V. I'm closing the gig and sending you a Nossa, novos casos, da hora. something that will O pessoal que jogou falou que tá legal, cara, o game, né? dispatch day. Vamos ver questão gráfica, né? Como é que vai estar. Não seja bugado. Fuck incoming! Fire till she drops! Got a netrunner cinch here. Need backup right now. All nearby units, we got a situation in Watson. Roger, dispatch. We're on our way. NC police, for fuck's sake. Caramba, tá difícil fazer essa thumb agora aqui, né? Let me put it this way. No gun, no fun. Max tech. Espero que essas músicas não dê merda. Fuck, that was close. Bravo, V. I only hope this won't mark the end of our collaboration. You will hear from me soon. This I guarantee you. It's so close, and here to talk a little more about what we've just seen is Yulia Primok, gameplay designer from CD Projekt Red. Yulia, welcome to Gamescom. Hey, I'm excited to be here today. We're excited to get in depth about. Também não tá tendo tanta coisa assim pra gente ficar ruim, né? We just saw a lot of upgrades and changes that are coming to Phantom Liberty. Where do we even start? So basically, we've prepared a major overhaul of the gameplay experience. So for example, with our absolutely redesigned perks system, we prepared many cool playstyles and many cool abilities to try out. For example, deflecting bullets with your katana, or just grabbing your enemy and throwing that enemy around. And on top of that all, we also prepared a new relic tree that will allow for to empower your cyberware even further. Wow. It seems like players, can even further customize their playstyle to suit their taste. We also saw in that video a lot about vehicles and how vehicular combat is even being upgraded, right? Exactly right. So vehicle combat is a massive addition. Players now will be able to shoot their guns while driving. They will be able to use mounted weapons like and rockets. And on top of that, they also will be able to take remotely control over vehicles. So, for example, crush them or into like some group of enemies. Wow. And, sorry to interrupt. Yeah, one more thing is that car chases are going to caraca. new, like renewed experience with the revamped police system. Okay. Well, it seems like you're upgrading, you said, across the board with a bunch of different things. And thank you so much for coming out to tell us about it. Like the trailer showed, I know you have something else to announce, though, that wasn't in the trailer, right? Exactly right. So I'm really happy to announce that a lot of what we've just seen in the trailer will also be coming to Cyberpunk base game for free for current-gen consoles and PC. Wow, okay. 2.0 update. Exactly. All right, well, I cannot wait to check it out next month. Thank you so much, Yulia, for joining us here at Gamescom. Yulia. Nossa, já deu uma cortada no meio também. Para de falar e tá tudo certo. Tonight we've also got an update on the science fantasy strategy game Stormgate and a first look at one of the factions, the Infernal Hosts. Stormgate is a spiritual success. Enquanto tá passando aí, gente, vou tomar um gole d'água. Warcraft 3 and StarCraft 2. Stormgate will feature highly asymmetric armies fighting for control. Tomar um gole d'água aqui. Today we have an early look at Eu já volto. Vamos ver, né? Infernals live and die by the code of victory at any cost. They have a powerful advantage, Shroud, fields of dark magic that strengthen their armies. Quem sabe se já passou Alan Wake? Are the worker imps. You might think they're cute, but don't get too close. Between these powerful lumbering brutes and the fiends that they unleash, Infernals will sacrifice everything, including themselves, to emerge victorious. On the music front, the Chainsmokers are advising us on our soundtrack. We're working with composers like Frank Klepacki of Command & Conquer.
We'll share more later this year, including some of the friends we brought in to lend their voices to our co-op campaign. All must serve. Gamescom always strives to help our environment, and all of you can help make a change with a donation to the Gamescom Forest. Now to present Gamescom Green Studio of the Year, please join me in welcoming Lisa Pack from Playing for the Planet. Lisa? Every time I come to Gamescom, I am amazed by the scale of this event and impressed with how each year the team continues to make steps to make it more sustainable. This is being done through the Gamescom Goes Green initiative, as well as by partnering with us at Playing for the Planet. Through Playing for the Planet, the United Nations has been working with the games industry to inspire millions of players around the world to learn more about the environment and to take actions that benefit the planet. Whether you are a gamer, a head of a AAA studio, or an indie developer, all of us can and should play a part. What matters most is that you start somewhere and collaborate, because time is of the essence. And if we don't start now, then when? For those of you who play games, many of you are already raising the bar by asking game makers to step up and act on values that are important to you. Keep on asking, whether it's for more green content or greater energy efficiency, because your voice counts. For this year's Green Studio of the Year award, we have been looking for bold, system-changing, innovative, and creative ways to tackle the climate crisis, and all nominees this year have done an amazing job. The way we win on climate change is to stop emissions from happening in the first place, and that is exactly what this year's award winner is actively trying to do. The nominees for the Green Studio of the Year, based on companies that have submitted applications, are Frontier, Ubisoft, and Xbox. And this year's winner is Xbox. And here to accept the award is Phil Spencer, the head of Xbox. I'm accepting this award on behalf of an incredibly talented team at Xbox that has worked very hard to put tools in the hands of developers to allow them to see the impact of their code on the energy draw of the consoles. We do this so that we can all play while we continue to make the world a more sustainable place. Thank you very much. Thanks, everyone. Congratulations to Phil and Xbox. Great to have that award in the show. I'm now here with Judd Cobbler, the founder and CEO of 11th Hour Games. Judd, this is a big moment for you guys. ARPGs have had an incredible year, but you're an independent studio that has been building this game for a number of years, and we're excited to tell your story. So tell us a bit about The Last Epoch. Absolutely. So Jeff, thanks so much for having me. First off, before Last Epoch, I was not in the games industry. I was just a die-hard action RPG player that dreamt of creating a community-made action RPG. And with the help of our community and Kickstarter, we've been able to make that happen. And so in Last Epoch, every single skill in the game has its own transformative skill tree. We have 119 skills in the game so far, and we're adding more every single patch. We also have an awesome deterministic skill system, deep and interesting loot, and multiple in-game systems for endless playability. And Jeff, tonight we're excited to announce our newest class, the Rune Master. The Rune Master has a unique mechanic where he's able to invoke any of 40 different abilities with a single button press, making it super exciting and fun to experiment and find your perfect play style. And the Rune Master is going to be joining us September 7th, and will be available to play here all week at Gamescom. Amazing. Well, this is such a great story of this game. I encourage you to check it out. And right now, we've got a first look at the Rune Master. Thanks, Judd. Appreciate it. 5 years ago, Last Epoch was a community dream. What if we, the players, could band together to make the next great ARPG? What would that game look like? Lots of character classes to choose from. Every single skill would have its own build-defining skill tree. Reaching in-game would be just the beginning, and it would be updated for years so we could play forever. Last Epoch makes crafting
and finding items. Super rewarding. Again, it's genius. I think this is the most innovation we've seen in a trade system in an ARPG in at least a decade. A really cool game. Speaking of cool games, please welcome the winner of Best Mobile Game last year at the Game Awards, Ben Brode from Marvel Snap. Hello, Ben. Oh! Oh, it's you! Whoa! I know we won Mobile Game of the Year. You did, yeah. But we just finished rebuilding the entire game to run natively on PC. Okay. It looks insane. And I'm here to tell you that, like, literally just like 5 minutes ago, we launched the game on Steam. Okay, it's on Steam, rebuilt. Now. Yes, that's fantastic. Now, I know anyone actually watching the show on Twitch, if you watch more than 30 minutes of ONL tonight, there's a special Twitch drop, a Spider-Man variant for Marvel Snap. And right now, we've got an exclusive cinematic to show you from Snap. Check it out. Thanks, Ben. Essa musiquinha aqui, vou travar porque vai dar merda, hein? Vai dar ruim. Essas músicas sempre é foda, né? Pronto, agora vai. Pera aí, gente, já volta, hein? We have a lot to talk about. Classic. If I drop any day, it's a classic. Any wave that I'm on, it's a classic. Hey, you heard that? Classic. We're close to Rubicon. Wake the dog up. Activating cerebral coral control device. Augmented human C4621 has awakened. Call sign Raven. Priority subject for termination. High on the list. You ready to climb the wall? A call response from the generator. Why hide behind another's call sign? Watch out. Let's see how far they can fly on borrowed wings. Memories form like scars. Cut deep enough. And they'll never fade. Or be forgiven. I ran, I begged, I stole, but I survived.
silent assassin. Bigger than you imagine. Better call in your faction. Ready for the curtain call, last camera action. Ready for the curtain call, last camera action. It doesn't matter who tries to stop me. I'll cut my own path through. I'll fight until I stand in the land of salvation. Warhaven. That was Warhaven, and the Melee multiplayer PvP game will hit Steam Early Access on September 21st. Next, I am so excited to welcome to Gamescom the creator of Mortal Kombat, who's come all the way to Gamescom to unleash even more news on MK1, which ships in just a month. Please join me in welcoming to ONL, Ed Boon. Hello, Ed. Hey, Jeff. Fancy seeing you here. Well, we had a lot of fun with you at Summer Game Fest revealing the first gameplay of MK, and I gotta say, every trailer you drop just gets crazier and crazier. So what did you bring to Gamescom? We brought another, probably our craziest trailer of all. You know, since we introduced the gameplay at Summer Game Fest, we couldn't believe the reaction people having to the game, and they've actually gotten their hands on the game, which has become even more exciting. I can't believe the crazy stuff people have come up with, combining the main characters and the cameo characters. It's been a riot. But this trailer we have here should give you an even better idea of just how... Cara, Mortal Kombat é muito foda, né, mano? Salve, Detonando. Como é que você tá, meu querido? Boa tarde, obrigado pela presença, meu querido. Vamos conferir o Mortal Kombat. Ai, ai, ai. Gente, não esquece de seguir nas redes sociais aí, né? Não é nem Twitch, como é que fala o nome? X agora, né? Aí tem também o Instagram, não esqueçam, sigam a gente nas redes sociais, hein? Valeu! Conqueror of the Quanton Plane. Vai... Our world is grateful for his service. Que foda! Cara, que... a roupa dele, como é que tá, mano? Consign us to endless war. Oxe, mas pera aí. Será que vai mostrar o Motaro? É que teve vazamento que teve Motaro, né? Ia mostrar hoje mesmo mais 2 personagens. Essa é a Sindel, né? A Sindel. E mais 2 Cameron. Ah, cara, ele é o Motaro, velho. Ah, ele não vai ser o segundo. Que louco! Ah, mas porra, velho, tem que ser jogador. Ah, tem que ser um personagem jogável, cara. Ah, que judiação, mano. Is it me, or is Earthrealm's champion scrawnier than usual? Caralho, ficou louco, hein? By embodying the very best qualities of Earthrealm's people. I am ready, Your Majesty. Whom shall I face? Nossa, achei, ficou bom, hein? We will destroy your champion, Liu Kang. He will taste no victory. Que louco, cara. Gente, eu não consegui pôr o chat na tela, tá? Porque eu tava fazendo na outra plataforma. Então não consegui configurar. Depois eu tento configurar pra ver. Ai, cara, o Motaro, velho.
Ah, queria que fosse personagem jogável, cara. Que judiação, mano. Nossa, ignorante. Cara. Who's your queen? Que isso, cara? Eu acho que ele deveria estar um pouquinho maior. E ser um personagem jogável, cara. Putz, que pena, velho. Ah, mano. E o Combat Pack, né, que vai ser muito foda. Looks insane. All right, time for a tonal shift. Era History Untold is making its first event appearance. Que pena mesmo, Detonando. Puta, que pena, velho. Grand strategy game is about building and leading. Ah, cara, que judiação, mano. Alternative history. Here is a first look at the gameplay. Xbox Studio. Uma água aqui que a boca tá. O evento tá sendo bem longo, hein? Let's go back to the beginning. There. The world untouched. No thrones ascended. Depois eu vou ver certinho, gravar um vídeo certinho vendo a gameplay. Just people. Postar um vídeo certinho separado do Mortal Kombat. By you. Assassin's Creed Mirage, Mirage, sei lá, cada um faz de um jeito. E viu, eu vi agora, acabei de ver a notícia aqui. Que pessoas estão invadindo. Invadiu a Gamescom. Pedindo, eu não vi essa parte, cara. Pedindo GTA 6. Pessoas invadem Gamescom e pedem GTA 6. Ai, caraca, né? Foda. Isso aí, né? Sempre tem que ter o evento, tem que ter alguma coisa que não vale uma codorna, né? Senão não tem como. History will never be the same. Sempre tem que ter, né? Cara. É um jogo de nicho, né? Específico para pessoas que gostam mesmo. Agora vai ter bastante. Nossa, que hora que vai passar aquela. Blizzard has had a long history here at Gamescom, and in its latest game, Diablo. Agora vai ter uma gameplay do Alan Wake, que o pessoal comentou, né? With seasonal content. Their first Starfield que eu quero ver. Tem muita gente já jogando, né? O pessoal que pegou aí e tal. about to share with you the first news on the next season. E não esquece, quem estiver chegando, não esquece, se inscreve no canal, deixa aquele like, ajuda bastante. Faz tempo que a gente não trazia live pro canal. Alguns anos, vamos dizer assim. Mas agora acho que dá pra gente manter, nem que seja à noite ou de final de semana, uma vez na semana, a gente vai voltando a fazer live. De bem provável à noite, né? De sábado. Falando notícias de game, a notícia da semana, o que rolou, o que não rolou. Mas se vocês quiserem estar participando, se inscreva aí para receber as notificações. O que é isso? Oxi. Killed them. Brought them back, hungry. I have fought this plague a long time. We need something different. A survivor with all of their strengths and none of our weaknesses. Someone unexpected. Nossa.
Vampiro? Lobisomem? Que diacho que é isso? Que é vampiro, né? And they'll never see you coming. Track them. Hunt them. Kill them. In the realm of darkness, we are the beacon of light. Let our stakes pierce through the heart. Ah, lobisomem. For tonight, we hunt. Ah, Diablo, mano. Caramba, pra quem gostou de Diablo, eu falei, caramba, câmera isométrica, será que tem alguma coisa a ver com Diablo? Chan, who is voicing the role of Vampire Season of Blood. Eris in the Season of the Blood and the general manager of the Diablo franchise at Blizzard, Rod Ferguson. Welcome. Legal. Legal. Hi, everyone. Gemma, this is so Pessoal que jogou esse game falou que é muito foda, né? video game world. I know this is your first video game, right? Grande pra For caramba. having me. It is my first video game. I have always appreciated the power of storytelling in all its different forms. And in some ways, video games are very much like interactive cinema now. So I was so excited to play this character. And yeah, thank you for inviting me into the world of Sanctuary. You did an excellent job. I can't wait for people to hear you. Yeah, this is exciting. You know, Season 2, which will be coming, as you said, in October. What can you tell us about the character that you're playing, Eris? So Eris is a seasoned vampire hunter. She is going to be your badass warrior companion as you fight your way through the perils of Sanctuary. She's complex. She's seen quite a bit of horror in her lifetime, so initially she comes across as a little bit cold and jaded, but in a fight she will definitely have your back. Good to know. Rod? Ô, boa tarde, São Relaxante. Como é que você tá, meu querido? Tá bom? Seja muito bem-vindo, obrivado por acompanhar a nossa live. O que eu tô achando do evento? Ah, cara, é que assim, eu comecei meio tarde, né? O evento em si mesmo já começou às 3 e comecei, acho que era 3h40, cara. Ainda até arrumar tudo o que tinha que arrumar aqui. Faz muito tempo que eu não fazia live aqui no YouTube. Mas assim, tá sendo um evento bom até, bacana. Nada mais do que o esperado, porque já tinham falado mais ou menos o que ia passar no evento. O evento tá sendo legal, tá sendo bom até. Claro, sempre tem alguns joguinhos meia boca, medianos, né? Mas até em si tá bem acima da média de vários eventos que tivemos esse ano aí, tá legal. Tá bacana. Eu só não sei se passou o que eu falei, Alan Wake, eu vi que passou Assassin's Creed Mirage, né? Já passou um pedaço. Já passou falando sobre Cyberpunk, Phantom Liberty, alguma coisa, alguns trechinhos de gameplay. Alright, and now it's time for another world premiere. This one is a European-made game about hope, love, friendship, and robots. Vendo, todo evento tem alguns jogos mais específicos, alguns jogos indies, alguma coisinha assim, né? Mas eu achei que tá até legal. Please tell me you're done. Oh, we're just getting started, dude. What is this music? Cópia do Jeep. Kids call it K-pop music. Just K-pop. Turn it down. Leave my music alone. Shut the hell up. Coisinha nervosa? Power. They can give you strength. Ready for this? Stand still. Words can bring people together and tear them apart. But if words hold so much power, he has no respect for you. She's right. The question is, what do you have to say? I think we can all agree that my trailer voice was better than As coisas que eu vou dar uma mutada, gente, pra evitar não dar tão ruim, tá? Na live, que senão... Já começou uma musiquinha que certeza que vai dar ruim. Eu já até tirei já pra não dar problema.
Meu Deus, cara. Não teve como, tá, gente? Teve que mutar, porque essa é uma música bem besta, mas evento assim é complicado, tem que ficar ligeiro com certas músicas pra não dar problema. Meu Deus, cara. That's a really fun indie game. Thank goodness you're here. And now to completely shift the tone again, I'm here with Sam Lake, who's going to take us to a very dark place with Alan Wake 2. Sam. Aê, boa. Vou dar aquela conferida agora. And we've had so much fun. We announced this a few years ago at the Game Awards and at Summer Game Fest. We met Saga Anderson and heard a little bit of her side of the story, but everyone's been asking me, and I'm certainly expect you, what about Alan's story? What can you tell us about what it's like to play as him? Tonight, I think it's finally time to answer that question. Thank you for having us here, Jeff. Yes, finally, it's time. Isso deu uma errada no nome? Title character Alan Wake and his struggle to escape the nightmare dimension of the dark place, where he's been for the last 13 years, ever since the first Alan Wake game. It's a long time. We've been waiting a long time to play another one. We're going to see. Long time mesmo. Eu me falar nisso, eu preciso jogar esse remaster dele, cara. Right? And it's going to be kind of really tem que deram no PlayStation, né? PS Plus, mês atrás. Reality. And it keeps drawing from Alan's mind, his thoughts, his fears, his writing, and he comes from New York City, and for years he has written crime fiction set in New York City. So now the dark place takes the shape of a nightmare in New York City. And we have used different mediums in our experience, in our games for storytelling, live action for sure. This time around, we've integrated live action seamlessly into the experience to show the dreamlike nature of the dark place. This game, I cannot wait. We don't have to wait too long. It's coming in October, but let's take a look now at the brand new trailer for Alan Wake 2. Sam, thank you. Também o Som Alexandre perguntando, teve Mortal Kombat 1 que acabou de mostrar. Só não gostei do Motaro ser Cameo. Ai, pelo amor, viu? Cara, o gráfico tá muito foda. Tá parecendo John Wick, né? Nós vimos até agora só gameplay da Sarah? Não lembro. É só a coisa do FBI lá, né? Isso é gráfico, feito em filme. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember it. You're the killer, the cult leader. No! You've got the wrong man! It's my fault! He got out! Wake has a double. Where is he now? Gameplayzinha dele do outro lado, dela também. Que parece que vai ter gameplay dos dois lados, né? Ela no mundo real e ele no mundo sombrio, algo assim, né? Que louco, hein? Mostra o gameplay, pelo amor de Deus, não fica só. Ai, Jesus amado. Só isso, não vai mostrar. Mostrou alguns trechinhos de gameplay dele, mas eu queria alguma coisa, né? That looks tão perto. Amazing, and that's going to do it for Opening Night Live. We have so many amazing games coming this fall. I want to thank all of you for being here tonight, watching online. Jasmine, thank you for co-hosting. And I got to say, we got a lot of great games. Nossa, pensei que ia mostrar mais coisa. Hope you enjoy the rest of Gamescom and get ready for what's going to be quite a debate about Game of the Year. And speaking of the Game of the Year, I'm happy to announce tonight that the Game Awards will be returning live this December, and we've got a date for you. Thursday, December 7th, the show will be streaming live everywhere. It is our 10th show, which I can't believe. We've been doing it for 10 years. We'll be live at the Peacock Theater in LA on Thursday, December 7th, and I hope to see you then. It's going to be a very, very special show. Thanks again for watching Gamescom Opening Night Live. We'll see you Opening Night Live. Good night, everybody. Basicamente aí. Eu pensei que ia mostrar mais coisa do Alan Wake, hein?
Eu achei que iria mostrar mais coisa. Eu achei que iria mostrar bem mais coisa no Alan Wake. Ah, deveria mostrar um pouco mais, né? Vou tirar aqui. Eu pensei que iria mostrar mais coisa do Alan Wake. Não é por nada não, gente. Eu achei que iria mostrar mais coisa, hein? Mostrou uma gameplayzinha bem curtíssima. Eu achei que iria mostrar algo mais aí, mas, né? Né? Eu achei que deveria mostrar uma gameplay um pouco maior. Essa gameplay ficou meio... Eu achei que deveria ter mostrado uma gameplay menorzinha. Mas, né, fazer o quê? Minha decepção pelo Mortal Kombat foi Foi exatamente a parte do Motaro, né, cara? Ser um Cameo. Aí, judia, não? Putz. Ah, que judiação, que judiação. Mas foi um evento bacana, apareceu bastante coisa. Né? Conforme for aparecendo, eu já vou colocando alguma coisa aqui pra gente. Deixa eu dar uma clareada aqui na minha cara. É um negócio muito curto, se não gostar, vai ficar não vai ficar muito dos melhores, não. Aqui pra mim aqui fica claro, pra vocês fica escuro pra caramba. E aí, pessoal? Eu já tô vendo. Apareceu o vídeo de Immortals aqui. Immortals of Avium, que o BRKS Edu já colocou aqui no canal dele, hein? Eu acho que a imagem pô, é legalzinha, não ficou ruim não a imagem. É que eu deixo umas lâmpadas, uma coisa pra tentar dar uma melhorada, né? Eu não vou deixar tanta coisa, senão fica muito escuro. Eu não... Vamos ver uma notícia aqui. Eu já vou colocar aqui já a notícia. Ver aqui. Não, essa foi foda, hein? Essa aqui foi embaçadérrimo. Porque já saiu no site do meu PlayStation. Caramba, não. Ai, meu pai. Agora eu invadiu o palco para falar sobre Bill Clinton, né? Isso na Night Live da Gamescom do Ministério teve situação parecida. 2 vídeos ainda não identificados subiram de penetras no palco e pediram para o trailer de GTA 6. O incidente ocorreu enquanto George Keighley, apresentador, né, o Geoff, né? O Geoff apresentava... Geoff apresentou... Estava apresentando a abertura, né? E falava sobre Starfield, jogo da Microsoft da Bethesda. Não demorou muito para os seguranças retirarem os invasores. Ai, cara. Starfield já apareceu, eu não vi, cara. Então vou ver se eu acho esse Starfield aí. Eu quero dar uma conferida no Starfield pra ver. Eu não vi. Vamos dar uma caçada aqui, eu vou ver certinho. Vou ver que parte que tava da... Dar uma caçada aqui. Vou colocar, eu quero ver sobre o Starfield. Vamos ver aqui. Acabou, vamos lá. Dá uma procurada aqui. Que parte que foi essa? Não foi tanto, né? Três, 4, 5. 2 horinhas.
Que parte que é aqui da Gamescom aqui pra eu ver aqui? Ainda bem que eu não coloquei o começo, já tava com uma musiquinha meio pá, hein? Nightmare. Oh, Nightmare, só apareceu Nightmare, eu não vi, hein? Nightmare 3 vai ser lançado em 2024. Bacana. Vamos ver aqui. E aparece anúncio, né? Pra ajudar, né? Meu Deus, cara. YouTube, velho. Comitê, hein? Meu Deus, cara. Deixa eu tirar aqui a música rapidinho que vai ficar aparecendo anúncio. Não tem YouTube Premium, tá? Meu Deus, que chatice, cara. So you don't have to buy Phantom Liberty to take advantage of a lot of these new features and skills. Deixa eu ver uma coisa aqui. Oxe, Maia. O que tá isso aqui? Tá mostrando coisa que eu não quero. Vamos ver aqui que Cyberpunk. Oh, passou. Vamos dar uma caçada aqui. Tem uma parte da música aqui. Vamos dar aquela olhada aqui. Já tocou no... Ai, puta, música de Starfield não pode, gente. Ainda bem que eu não peguei, que senão tá na roça. Nossa, aí quebra... Hã? Puta, essa música aqui judia, hein, gente. Essas músicas judias. Essas músicas eu tô cortando que a gente já sabe. A week, fans will start to play Starfield in early access on Xbox and PC. Well, I've been lucky enough to start playing it. Don't be jealous. Mas ninguém vai. Say anything about it. Yes, exactly. Olha lá, GTA 6, olha lá. Okay. Thank you very much. Thank you very much, guys. Really? Já virou bagunça já, cara. That's just so disappointing. This is such a special night for really disappointing to see. Esses já vão presos, estão na roça. É bem a parte que começa. Pera aí. Vamos voltar aqui só um pouquinho. Depois eu vou fazer um vídeo a respeito disso. Vamos lá, né, gente? Essa parte aí que aparece aí o invasor pedindo GTA trailer de GTA 6. Well, I've been lucky Ele ficou pontaço. Don't be jealous. I'm not allowed to say anything about it. Yes, exactly. All right. Well, guys. Okay. Thank you very much. Thank you very much, guys. Really disappointed. They're disappointed. Desapontado. It's so disappointing. This is such a special night for so many developers, and it's really disappointing to see someone act that way. But we're going to move right on with the show. We've got a lot of great games to show you. Gente, mas na boa, viu? Se o pessoal não consegue mais fazer nenhum tipo de segurança pro nego não invadir. Pô, cara, como assim? Without further ado, I want to move right on with the show because we got a lot to show you, and the good news Vai ficar difícil, não? Very special here who can be here. Aí fica difícil. Please join me in welcoming to Opening Night Live in Gamescom for the first time ever one of our industry's greatest creators, the director and executive producer of Bethesda Game Studios. That's right, Todd Howard, everybody. Aqui tá bom. Eu mudei aqui pra ver. Vamos ver sobre Starfield que eu não vi, tá, galera? Foi bem no comecinho. O pessoal tá esperançoso, né? O pessoal tá bem esperançoso a respeito disso. Todd, thank you so much for coming all this way to Gamescom. We have a lot to talk about with Starfield, but first of all, is this true? This is your first ever time at Gamescom? This is my first Gamescom, and you were right. You said how great the crowd is here, and it really... Diretor. And just all the fans that come here for this the biggest convention in gaming to celebrate games. And I figured, you know, it is our first new franchise in over 25 years. So if I was going to come, you know, it's for Starfield. Well, we all welcome you to Gamescom in Germany, and we're all very excited to step into this new world, Starfield.
and the next week, early access. Set up for people, why did you want to make this game, Sarver? Why did you want to create a new world? You know, I think like a lot of gamers out there, we have dreamt of a game where we look to the skies and we can blast off into space and explore. We love to make games where we can explore these worlds. We've done like with the Elder Scrolls and the Fallout series, but we want to do something brand new. Eu não vou nem poder falar desse game porque eu não tenho Xbox, tá, gente? In the galaxy. Então não tem como eu falar, mas vamos seguir aí pra gente ver o que que é. Yeah, I wish I could talk about it, but it's quite an experience, and I know everyone here is very excited to jump in soon. You did bring some stuff to Gamescom to show to fans. I know there's a theater. Tell us, I know you've been, sharing a little bit about the game. Vai ter algum... You want people to discover when they play it. What did you bring here to Gamescom? Uma gameplay não vi, really cool. We've built a 300-person seat theater where we're actually showing the beginning of the game, and you start out as a miner, and you touch this artifact that affects you in some way, where you see a bit into space-time, and then you get to create your own character. Our games are about creating and being whoever you want, and then you're off on adventure. Yes, let's talk a little bit about this adventure. I know, people have been wondering kind of what the main quest line is going to be after you create your character, which is something that I know. I saw even someone on the internet this week created you, I think. Did you see that? Arte gráfico parece que tá muito bonito, né? I see a lot of things on the internet. I'm not sure that's real. Well, the thing is, I think you could literally create, whoever you want and then enroll yourself into this adventure. And tell us about sort of how the adventure starts. What can we expect? Well, you jump off. You're joining Constellation, which are the last kind of group of space explorers, like NASA meets Indiana Jones searching for these artifacts. But the story goes a lot of places. The game has a lot of surprises that we haven't talked about. I don't want to spoil them here. But really how the story turned out and where it goes. Yeah, it's such an epic experience, and you and your team have done so much for this industry, and the fact that you guys have worked through COVID, building this and coming on the other end, we're so excited for everyone to get a chance to play it. So thank you for all you've done for our industry, Todd. Everyone, Todd Howard. Thank you. Can't wait for you to play the game. Thanks so much, Todd. Really appreciate it. All right, well, tonight is largely focused on announced games, but we do have a few surprises along the way. And next, it's time for the global reveal of the third installment in a franchise that is very familiar to Gamescom fans. Here we go. Esse aí vai ser bacana. Esse aí eu não tinha visto também. O gráfico tá melhor, né? Que legal, cara. Foi, esse game aí é foda, hein? Nightmare 3. Legal. Pô, muito foda. Nightmare 3 vai ser foda. Nightmare 3. Tá, vamos dar uma adiantada. Of 6 episodes, and we are releasing the first 2. Tô adiantando um pouco porque tem um par. Ah, que esse que eu queria ver. Pera aí, volta um pouquinho aqui, tio. Não é o Hulong, é o do Mestre Macaco lá. É, Black Myth Wukong. Todo mundo falando e eu não vi, não consegui pegar no começo da live. Ah, teve bastante coisa boa, cara. Ó, teve Black with Wukong, Nightmare 3, Starfield, Mortal Kombat 1, Tekken 8 que apareceu. Teve o Cyberpunk, Phantom Liberty, que é legal. Teve mais no final, teve mais algum que esqueci o nome. O cara tem sem cabeça?
Oxi. Cadê a cabeça do cara? Será que vai continuar com aquele gráfico insano? Essas músicas quebram as pernas, né, gente? Mas eu vou falando por cima para tentar diminuir um pouco, tá bom? Vamos ver. Será que vai aparecer alguma gameplay também? Aparentemente o gráfico continua bom. É claro assim, né? Parece que ele foi feito um projeto de vários anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, né? Então, pra época ele tava muito foda. Pra hoje ele pode ser que esteja se igualando, né? A alguns jogos lançados hoje em dia. Mas mesmo assim, um jogo assim que estava sendo feito alguns anos atrás, tem bastante coisa acontecendo na tela, né? Questão de trailer e tal. Tomara que realmente saia assim o game, cara. Tá bonito. Uma galinha? Ele vai ser tipo Souls-like esse jogo aí? Eu acho que é, né? Mostra a data. Black with Hunger. Não vai mostrar a data? Ah não, ainda tem ainda. Já teve a demo, né, esse tempo atrás, só que só na China, né? Ah, e daí? Vai mostrar a data? Não, acho que não mostrou. Ah, que pena, não mostrou data ainda. É isso. Oxe. Isso no YouTube, uma... Que diacho que é isso? Oxe. Nossa, quanto? A cutscene é sempre coisa mais linda, né, cara? 1, 2, 3. Flor. É 5. Ah, só a nova geração. Ah, que não é mais nova, né, rapaziada? Na verdade, não é bem mais nova, né? Não, vamos adiantar um pouquinho para ver alguma coisa. Vamos ver o que tem aqui. We have one of the most iconic filmmakers of all time in the house. The director behind the legendary films such as 300, Man of Steel, and Army of the Dead. He's come all the way to Gamescom to talk about his new film, Rebel Moon, which is on Netflix December 22nd. Gamescom, please give a warm welcome to the one and only Zack Snyder. É o Zack Snyder. Quem gosta dele gosta, quem não gosta, tchau. Porque não adianta, cara. Ele é 880. Too much. Rebel Moon? Oh, somente Netflix. Ah, tá. Legal, cara. Thanks for coming to Gamescom. Thanks for having me out, Jeff. And thanks, Gamescom. How you guys doing? Legal, legal. This is awesome. Wow. É, mas aqui se ele mostrar alguma coisa, o Netflix vai ter música, o caramba. Interacting with them. Legal. Dá uma adiantada um pouquinho aqui pra ver. Stop the madness of war. Esse aqui? Vamos ver o que é. Legal, uma série? Tchau, acho que é isso. Filme? Se tiver música, é tenso, hein?
Do you know the story of the Princess Issa? Não vamos adiantar, porque já começa essas músicas aí já dá ruim. Não adianta que essas músicas o YouTube dá aquela destruída monstro. The new open world Isso. action adventure from Pearl Abyss in South Korea. Well, that changes tonight because the team has prepared a very special gameplay update trailer to share with the world first here at Gamescom. Enjoy. Nossa, que pega. Parecia um gráfico melhor quando começou. Acho que daqui eu já tinha começado. Até a parte da Assassin's Creed que eu não vi. Essa parte que eu não quero. Esse aqui. Ah! Payday 3, né? It launches September 21st. Here's a world premiere first look. Okay, so Payday 3. The components are kept in high security cooling containers somewhere in the storage yard. The clock starts ticking as soon as the components are out in the open. So you need to haul ass to get them to the transport. Take too long, and they'll start to degrade and lose value. Now, do what you need to do to get ready. I'll see you on the other side. Mas não é um jogo que me interessa tanto, falar bem a verdade, gente. Não. Esse aqui é o Assassin's Creed que eu quero, Assassin's Creed que eu quero ver. Vou voltar um pouco aqui. Foi a hora que deu uma travada na placa de captura aqui. Pareceu bem pouco de cada coisa, né? Gameplay mesmo não... Pouquíssimos jogos teve que apareceu. كنت أعرف دائما أنني سأعود يوما ما. لقد عاد للتو من الجرح. كنا في المتجر ولذا قضيت الكثير من طفولتي في هذه الشوارع. طالما كنت أستمتع بهذا المكان. كنا نتسلل إلى بيت الحكمة في صغرنا أنا وصديقتي نهار. ذكريات جميلة صارت كريهة الآن. قلبي يتألم لما حدث لهم. Não adianta, né? Os NPCs da Ubisoft não mudam. Passa geração e entra geração, sempre o mesmo tipo. Não que seja ruim, mas tá na hora dela dar uma repaginada em algumas coisinhas, né? Já tem microtransação, o pessoal já tá pistola da vida. Já tá bravo pra caramba. Já foi confirmado, eles até falaram, né? Em parte gráfica, cara, parece que eles pararam no tempo, cara. Não que esteja ruim, mas você pega assim alguns Assassin's Creed mais anteriores, não muito velhos, claro. É a mesma coisa. Dia 5 de outubro. Nossa, em outubro vai ter jogo pra um caramba, hein? Nossa, dia 5 vai ter muito game. There you have it, Assassin's Creed Mirage, which marks a return to the Middle East for the series, offering an immersive and authentic experience. Daí pra frente eu já vi muita coisa. já conferimos mais detalhes, aí já começa do Tekken e tal, essas paradas. Então não vai ter muita mudança, né? Não vai ter tanta novidade. Mas, gente, esse foi
a live de hoje meio conturbada, foi rápida pra caramba, entramos aí meio de qualquer jeito. Era pra ter entrado 2h30, mas estava resolvendo uns problemas pessoais. Era pra ter trazido mais vídeo pro canal, tem várias notícias. Vou estar trazendo mais vídeo pra vocês aí, relacionado a Gamescom, algumas notícias sobre esse, né, essa parte que foram invadidas pedindo GTA 6. Gente, calma, que não vai rolar. Rockstar vai de boa, relaxa que uma hora eles mostram, não adianta. E já vai preparando o bolso que vai ser aquela pancada. Isso a gente já sabe, né? Se o Red Dead Redemption 1 já foi R$250, $50, né? Se eu não me engano. Quase preço cheio, quase que um preço cheio, né? Então eu acho que tem que se acalmar e esperar chegar, que não vai resolver e não vai resolver, eles vão trazer uma paulada, sem dó, não vai ter conversa, né? E também vou estar fazendo mais lives, bem provável seja de sábado, né? Não tenho certeza ainda, ou algum dia ou outro durante a semana, mas bem provável seja de sábado, final de semana. Eu não tenho certeza, não vou confirmar pelo menos uma vez na semana para falar, né, comentar sobre notícias da semana, que aconteceu, pra gente estar trocando uma ideia, tá conversando, dando risada um pouco, né? Vou fazer mais vídeo entre essa semana e alguns vídeos aí de novidades, alguma notícia que teve aí, eu vou estar trazendo no canal. Se vocês estiverem gostando dos vídeos, né, dá um feedback pra gente, pra gente estar melhorando, a gente tá tentando bater a metinha de 1000 inscritos. Então se você puder também compartilhar a nossa live, eu agradeço pra caramba a live, né, os nossos vídeos, o nosso canal, pra gente estar tentando bater essa metinha. É difícil. E não esquece também, segue a gente nas redes sociais, tá aqui embaixo, tudo bonitinho, né? Eu tenho o X, né, que seria o Twitter, eu já não vou muito, tá? Aqui, seria. Na casa, na Twitch, eu não tô fazendo muito live não, que pra gente não compensa muito. Quase, quer dizer, não compensa nada, né? Mas segue no Instagram, que tá aqui embaixo, né? Não esquece, se inscreve no canal aqui, ajuda pra caramba. Deixa aquele like, ative o sininho pra você estar recebendo quando nós formos fazer live pra vocês aí. Dependendo, se tiver algum jogo legal, a gente até consegue fazer uma série, consegue estar fazendo em live. Eu vou tentar aí pegar a parte do game do Spider-Man 2 pra gente tentar estar fazendo. Como outubro é muito game, a gente não vai conseguir pegar todo o game, um ou outro, vou até tentar pra gente estar trazendo. Mas conforme a gente for pegando algum game, alguma coisa aí, a gente traz aí pra vocês, beleza? Gente, muito obrigado pela presença, foi de supetão, né? Saiu algumas coisas aí, plaquinha de captura às vezes parou de funcionar, é assim mesmo, tá? Mas vamos estar fazendo mais vídeos aí para vocês essa semana ainda, né? Então essa semana teve vários problemas que tive que resolver, problemas sérios aí em relação à saúde, em relação à saúde do meu pai também. Então por isso que eu fiquei um pouco ausente, tinha voltado, fiquei, acho que já passou de quase mais de uma semana que eu não trouxe mais vídeo algum aqui pro canal. O último foi do Red Dead Redemption 1. Né, que obrigado muito a visualização e os likes de vocês, que foi muito legal, né? Para um canal que tá começando, eu achei que tá de ótimo tamanho, tá? Mas e também procurando outras coisas que eu tô correndo atrás, mas devagarzinho tá se resolvendo um pouco, tá? Ainda tá a cabeça um pouco cheia, mas tá se resolvendo. Mas vamos voltar essa semana mesmo. Se hoje já saiu alguma notícia, eu já gravo e já posto para vocês, tá bom? Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima live, hein? Talvez semana que vem, ou esse final de semana, se tiver alguma notícia, que vai ter bastante notícia pra gente estar conversando, principalmente falar sobre Gamescom, sobre Starfield, que eu achei que foi bem pouquinha coisa que demonstrou. Teve o diretor lá, né, que falou bastante, mas em questão de mostrar pouca coisa. Mortal Kombat 1, que eu fiquei muito feliz e ao mesmo tempo um pouco decepcionado, né? Pelo Motaro ser um Camion, acho que é Camion, né? Se estiver falando errado, me corrigem, tá? Um Camion, então eu achei que eu queria que ele fosse um personagem jogável. Pode até ser que depois mudem, sei lá, né? Mas eu achei muito legal, o Shao Kahn ficou muito foda, ficou da hora pra caramba, né? Mas teve um Halloween que eu pensei que ia ter um pouco mais de gameplay. Foi mostrando alguns trechos de gameplay, mas bem pouco. Depois eu vou colocar o trailer dele, a gente vai parar, vou gravar, a gente vai estar conversando, não é analisando nada, que eu não analiso nada. A gente só vai dar uma olhada, ver o que pode estar acontecendo e tal. A gente só sabe que pelo menos vão ser o mundo real e o mundo ele se encontra, né? Então parece que a detetive lá da FBI vai
não sei como vão estar conversando com ele, vai ter uma parte que vai conversar com ela, acho que é Sarah, eu não lembro, vai ter a personagem e o Alan Wake que a gente vai estar jogando. Vamos ver. E também foi adiado, né, em 10 dias, ia ser dia 17 de outubro, mas por causa de muitos jogos serem lançados no mesmo mês, eles decidiram adiar um pouco a 10 dias aí eu acho que para não atrapalhar a venda, eu acho que eles fizeram certo, porque muito jogo no mesmo mês, ninguém vai comprar, um jogo ou outro vai perder. Aí não que eles estejam com medo de perder, porque muita gente vai comprar, mas como em outubro tá lotado, não é escasso, não é lotado de jogo, então é bom eles terem adiantado, jogado mais no finalzinho do mês, né? Tudo bem que em novembro aí já tem alguns jogos, mas não é tanto, é mais o Modern Warfare 3, que, né, aí são públicos diferentes, tá bom? Mas vamos lá, vamos ver o que dá. Vamos até o final de semana ver se a gente traz mais uma live pra gente tá batendo papo e vamos ver o que dá, mais vídeos aparecendo aqui pra gente, beleza? Gente, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e a próxima live, se tudo der certo semana, senão semana que vem a gente faz uma livezinha aí pra estar conversando sobre as notícias das semanas, tá bom? Desde já agradeço a todos, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho aí pra gente estar recebendo os próximos vídeos, que eu já vou estar vendo o que tem de bom pra gente, pra eu estar gravando e postando aqui no canal, tá bom? Gente, valeu, fiquem com Deus, até a próxima live, tchau, tchau!